Graça e paz, queridos. Bom demais estar aqui essa noite. Muito bom estar aqui essa noite com os irmãos. Os irmãos também? Que bom. Às vezes a gente não está tão bem, né? Às vezes as circunstâncias tentam nos parar, às vezes os problemas, mas nós precisamos sempre trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É por isso que precisamos da igreja do Senhor. É por isso que estamos aqui, porque se não fosse a graça e o amor dele, onde nós estaríamos, não é? E eu quero que você feche os seus olhos, nós vamos orar. Nesse dia tão especial, eu quero orar com você também. Celebramos o Dia das Mães e a minha oração é para que o Senhor fale no seu coração, amém? Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua graça. Obrigada, Senhor, por essa noite de milagre, de transformação, de restauração. Eu não sei como os meus irmãos chegaram aqui, eu não sei como minhas irmãs chegaram aqui. Só o Senhor conhece o mais íntimo de cada um. Mas nessa noite eu declaro em nome de Jesus que eles sairão daqui renovados. Eu declaro um mover sobrenatural do Senhor. Eu declaro o céu aberto nessa noite. Senhor, o Senhor tendo liberdade no nosso meio para curar, para restaurar, para transformar, em nome de Jesus. Aquele que chegou desanimado, aquele que chegou cansado, será renovado. Aquele que chegou triste, vai sair daqui, Senhor, com uma porção do céu sobre a vida dele. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda distração, todo sentimento que não venha de ti, toda palavra que não venha de ti, palavra contrária, sentimento que não venha do Senhor, está cancelado agora, em nome de Jesus. Eu declaro essa noite uma noite de milagre, de transformação, de cura, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém por isso? Amém, querida. Glória, glória a Deus. Eu quero compartilhar, e me foi dado o tema hoje, tempo de crescer, né? Tempo de crescer. E hoje celebramos o Dia das Mães, então eu tenho uma palavra, claro que um pouco mais direcionada para a mulher, para as mães, mas ela também é para todos, porque aqui também tem homens, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, amém? Vamos lá, eu quero ler com você um texto da palavra. Deus, Ele te chama, quando Deus te chama para uma maturidade extraordinária. Primeiro, antes de iniciar, eu quero dar um feliz Dia das Mães para as mamães, que hoje estão celebrando. Afinal, para a gente exercer o nosso propósito, o nosso chamado de ser mãe, precisamos amadurecer muito, né? Precisamos de muita maturidade. Vai meus parabéns a todas as mamães aqui. Eu posso ver um sorriso seu aqui, seja renovada pelo Senhor. Até porque ser mãe é uma arte, né, queridos? E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui essa noite. E eu quero dizer que é muito bom, agradeço também a pastora Janaína, né, o pastor Zico também pelo convite, por estar aqui. E sempre para mim é uma honra muito grande participar desses momentos tão especiais com os irmãos, amém? Queridos, eu quero ler com vocês um texto. 1 Coríntios capítulo 13, eu vou ler alguns textos com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Você já percebeu, e principalmente hoje falando nos Dia das Mães, para as mamães, e eu estou aqui com a minha filhota também, inclusive a última vez que ela veio aqui, ela era bem bebezinha, né, filha? Ela nem lembra, eu acho que ela não lembra, mas ela fez assim, entendeu? Ela era bem pequenininha, agora em julho vai fazer 4 aninhos de idade. E eu posso dizer que, se você parar para perceber, o movimento da vida vai sempre te impulsionar
a crescer. Eu lembro quando eu estava grávida, e tivemos a notícia, e eu pude perceber o movimento no meu próprio corpo e o movimento da vida. Passa-se um mês, passa-se 2 meses, 3, 4, e aí eu fui fazendo ultrassom e fui percebendo que aquele pontinho lá no início começou a esticar, quando eu via nas imagens, e pude perceber esse movimento da vida, até que chegou 9 meses, e aí a minha filha nasceu. Estou falando de você, filha. Ela nasceu, e eu pude perceber esse movimento da vida. E eu falei, como que é interessante isso, né? A vida, os processos da vida vão sempre nos empurrar para uma maturidade, para o crescimento. Se você observar, a criança, quando ela estava aqui, ela estava no ventre, a minha filha, depois ela nasceu. Quando ela nasceu, ela não comia comida. Ela estava começando a tomar o leite. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu peguei ela no colo. E vivemos aquele processo. E aí ela foi crescendo, esse movimento dela crescer. E eu lembro dela engatinhando. Depois eu lembro dela andando, dando os primeiros passinhos. E é interessante que a criança vai, ela anda, ela cai. E aí depois volta a andar de novo e vai tentando até firmar os pés. E aí ela começa a andar com firmeza. Ela começa então no leite, depois vai para a comidinha, a papinha, e depois vai para a comida sólida. Essa é a criança no seu desenvolvimento, esse é o ser humano no seu desenvolvimento. E aí de repente, ela começa a falar, né? Ela começa a expressar. E a gente percebe que ela está crescendo quando ela fala maracujá, porque antes era marujá. Então antes era marujá, não era maracujá. E esses dias ela falou assim, maracujá. Eu e meu marido olhou e falou, o quê? Mas não é marujá, filha? Não, é maracujá. Aí eu falei assim, não. Aí o papai e a mamãe com o coração apertado, meu Deus, ela está crescendo, a gente sentindo aquilo. E esse processo, quando eu lembro dos momentos de gestação, eu me recordo que quando as pessoas diziam para mim assim, curte, porque passa rápido. De imediato eu não entendia muito, porque eu nunca tinha passado por esse processo. Mas não passa rápido. Passa rápido ao quadrado. Porque passa muito rápido. Eu lembro como se fosse ontem. E por que eu estou falando isso? Vocês vão entender onde eu vou chegar. E eu pude olhar esse processo da minha filha, e eu pude ver a beleza da vida. A vida, ela tem uma beleza, tem os seus processos, e vai sempre nos chamar a crescer. Antes a gente falava marujá. Ela ainda fala, como que ela fala? Ketchup? Ketchup? Ela fala o ketchup de talichup. Mas eu sei que daqui a pouco ela vai estar falando ketchup. Porque esse é o processo da vida. E todos nós estamos aqui para crescer. Tem alguém comigo aqui essa noite? E crescer para onde? Para onde eu estou indo? O meu alvo, ele é Cristo. Diga comigo, o meu alvo é Cristo. Então, se eu percebo esse movimento da minha vida, que antes a minha filha falava marujá, agora fala maracujá, e eu estou percebendo os movimentos, daqui a pouco ela está no outro desenvolvimento, vai passar pela adolescência, vai ser uma jovem, depois uma mulher, casar, ter filhos, construir sua própria família. Se você perceber, esse é o movimento interno e externo da vida. E a grande questão é que quando a gente percebe esse movimento da vida, a gente começa a entender que crescer dói. Eu não sei se você tem essa sensação. Primeiro eu vou falar de Jesus e vocês vão entender onde a gente vai chegar com tudo isso, mas calma aí. Crescer dói. E eu vou falar por mim mesma. Eu lembro quando eu chegava em casa e tinha um arroz e feijão da mãe, aquele arroz e feijão com bastante cebola e alho. Não sei se tem alguém que gosta aqui de arroz e feijão com cebola e bastante cheirinho de alho.
é a minha comida que eu mais amo, arroz e feijão. E eu lembro que eu chegava em casa e estava a comida pronta. Roupinha lavada. Aí um dia a vida foi me impulsionando, foi me empurrando a crescer. Então eu casei com este homem aqui, que eu falo que é o homem mais lindo do mundo, que é meu marido. E aí o que acontece? Casei com ele, tenho essa filha maravilhosa, bênção de Deus. Só que nós casamos, éramos 2 adultos, com corpo de adulto, mas a nossa mentalidade era muito infantil ainda. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Ó Deus falando. Mas por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque muita gente cresce somente de altura e estatura, mas por dentro ainda é um menino. Por dentro ainda é uma menina. Mas quando a gente percebe os movimentos da vida, o próprio Deus vai nos chamar a crescer, a avançar, a romper. A sair da tal zona de conforto que é a zona do medo. Porque o medo, ele nasceu principalmente quando o pecado entrou no mundo, o homem se distanciou de Deus, o medo entrou, a vergonha, a culpa. Mas antes, o homem tinha desfrute. Ele se relacionava intimamente com Deus Pai. Mas agora, quando o homem peca, quando o homem falha, o pecado entra, o medo entra. Inclusive, por detrás da ansiedade, existe o medo. Por detrás das preocupações, existe muito medo. E por isso que adultecer e amadurecer não é para qualquer um. Por quê, querida? Porque amadurecer exige de nós muita humildade. Uma expansão da consciência em Cristo. Porque agora eu não sou mais guiada pelas minhas dores, pelas minhas emoções. Porque não é o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Agora eu vou encarar a vida e os problemas e as circunstâncias segundo o Evangelho de Cristo, não segundo as minhas percepções de menina, de menino. E quando a gente vê o movimento da vida, a vida vai sempre te impulsionar. E os desafios e os problemas servem como um grande treinamento para que você possa exercer a sua fé, amadurecer no Senhor, viver os milagres de Deus, ver os sinais, ver as maravilhas do Senhor. Mas isso requer de nós fé, humildade. Eu não sei se você está conseguindo compreender o que eu quero dizer, mas você vai entender onde a gente vai chegar. E a gente começa a perceber isso, que crescer é deixar o que não cabe mais no agora de Deus. Há comportamentos, desculpas e posturas que pertencem à infância espiritual, mas não à maturidade do propósito. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Quando eu era menina, pensava como uma menina. Como que eu vou dar responsabilidades para minha filha, sendo que ela é uma criança? Certas responsabilidades, claro que aos poucos ela já vai pegando, já vai guardando os brinquedinhos dela. Mas existem responsabilidades que não cabem, ela está em desenvolvimento. Por isso que eu tenho para dizer hoje para a tua vida, minha querida irmã, meu querido irmão, Deus quer levar você a um nível mais profundo com Ele. Deus quer te dar algo poderoso, porque eu creio nisso, eu não acredito que é uma frase clichê. Eu acredito de verdade que podemos ir para níveis mais profundos e ver e viver o sobrenatural de Deus. Mas para ir para níveis mais profundos requer de nós uma coisa: maturidade. Crescer. E eu posso dizer que eu sou uma pessoa antes da minha filha, e depois eu sou uma outra pessoa depois dela. Porque eu pude perceber que Deus disse assim: filha, Deus ministrando no meu coração, o Espírito Santo, agora você vai para um nível de maturidade, querendo ou não, você vai ir. Porque quantas vezes nós temos que lidar com criança, com a birra. Quantas vezes nós temos que lidar com coisas que estão fora do nosso alcance.
Quantas vezes a criança, às vezes, daquele período da escolinha, fica doente e agora o que fazer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho tanta coisa para fazer e ainda essa mulher também é empreendedora e faz tantas outras coisas. Mas se você parar para pensar, você é um milagre vivo. Tem alguém entendendo o que eu quero dizer aqui? Nós somos um milagre vivo, queridas. E quando a gente olha a graça de Deus, mesmo nas nossas, sabe, mesmo nas nossas coisas de meninas, a gente pode ver a graça e o amor dele na nossa vida. Eu posso ouvir um amém por isso? E aí o que acontece? Quando a gente para entender que Hebreus capítulo 5, verso 17 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu quero dizer algo para você. Deus está chamando você essa noite para níveis mais profundos, para comer comida sólida. E enquanto nós ficarmos no leitinho, nós nunca vamos desfrutar tudo aquilo que Jesus tem para nós. Inclusive, João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O nosso Deus veio para dar vida e vida em abundância. Só que não é uma vida qualquer. É uma vida abundante. Mas para eu acessar, tomar posse e viver esta palavra, eu preciso ir para um nível onde eu deixo o orgulho de lado e falo: Jesus, eu preciso do Senhor. Governa a minha vida, governa meu coração, entra nos quartos escuros da minha alma, faz tua obra, me quebra, me faz de novo, mas eu preciso do Senhor aqui e agora. E é maravilhoso. Aí você vai dizer: mas crescer dói, dói sim. Porque quantas vezes, agora eu estou casada, meu Deus, antes eu chegava em casa, a roupinha está passada, a comida está feita, agora sou eu que vou ter que fazer a comida, agora sou eu que vou ter que cuidar das minhas responsabilidades, agora eu tenho contas para pagar. É por isso que a vida, e esse é o movimento dela, cresça, amadureça. Eu quero dizer uma coisa para você, minha irmã, meu irmão: o tempo pode passar, mas decida ser uma pessoa melhor todos os dias. Decida caminhar nesta palavra todos os dias. Decida se parecer com Jesus e ser transformada por Ele. Tem alguém aqui comigo? Decida, é uma decisão. Eu não sou o que fizeram comigo, eu não sou as minhas decepções, eu não sou as minhas frustrações, eu não sou as dores do meu passado. Ei, eu sou uma filha amada de Deus, ungida, consagrada, abençoada. Eu vou acessar essa verdade. Jesus já pagou um alto preço numa cruz. Vou dizer uma coisa para você. Isso virou uma chave na minha cabeça, gente. Foi um insight, um download do céu. Jesus pagou um alto preço numa cruz para eu ficar me arrastando nessa vida. Jesus pagou um alto preço numa cruz para que eu tenha vida. Se é para estar aqui, eu vou estar intencionalmente, eu vou me entregar, eu vou dar o meu melhor. Se é para trabalhar, eu vou fazer o meu melhor. Se é para abraçar, eu vou fazer o meu melhor. Se é para educar os filhos, eu vou fazer o meu melhor. Se é para amar, eu vou amar. Se é para perdoar, eu vou perdoar. Porque eu tenho uma vida. Então eu vou fazer valer a pena tudo aquilo que Jesus conquistou naquela cruz por mim. Inclusive, Ele ressuscitou. E está aqui essa noite através do seu Santo Espírito. O dia que eu entendi isso, eu falei: Jesus, faz tua obra na minha vida. Mas eu tenho uma vida. Minha irmã, sabe o que é maturidade bíblica? É viver na cultura do reino. Andar na cultura do reino. Buscar o reino em primeiro lugar. Agora eu não sou mais menina. Agora eu não ando segundo. Eu não estou só no leitinho. Ei, Deus tem muito mais para a minha vida. Eu vou dizer uma coisa para alguém que está me ouvindo aqui essa noite. Deus tem muito mais para fazer em você e através de você. Na sua casa, na sua vida, na sua família. Mas existe um nível de profundidade que você vai ter acessos que você nunca teve, mas você precisa descer. Por isso que saiba que a vida começa no lugar secreto, na presença dEle. Comendo comida sólida. Primeiro você começa no leite e depois vai crescendo e vai para comida sólida. Por que comida sólida? Porque já passou a onda. Agora eu preciso ir para o nível mais profundo.
Agora eu quero que Jesus entre nos quartos escuros da minha alma e faça uma limpeza. Agora eu quero viver e comer essa comida sólida. Porque, minha querida, eu vou dizer uma coisa para você. Você não tem somente filhos. Mãe que está aqui hoje. Não são filhos só. Eles são herança do Senhor. Não somente filhos. Eles são bênção do Senhor. E se você souber, minha querida, o poder que existe em você através do Espírito Santo de Deus. Se você souber o poder que existe em você através do Espírito Santo de Deus. Quando você ora pelos seus filhos, quando você ora pela sua casa. E digo também para os homens que estão aqui. Quando alguém se levanta para quebrar a maldição, porque a maldição já foi quebrada numa cruz, mas nós precisamos quebrar o padrão negativo. A partir de mim é uma nova geração, a partir de mim é comida sólida, a partir de mim é um povo maduro, a partir de mim, porque eu decidi andar na direção da voz do Espírito Santo, eu decidi amadurecer, eu decidi viver tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para mim e por mim. Tem alguém entendendo o que eu quero dizer? E aí quando a gente começa a compreender isso, a gente percebe essa mulher de Provérbios 31. A expressão de uma maturidade extraordinária, Provérbios capítulo 31, do verso 25 ao 26. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro, fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Olha o verso 28, seus filhos se levantam e elogiam, seu marido também elogia dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Eu tenho que confessar para vocês uma coisa. Eu tinha uma raiva dessa mulher de Provérbios 31. Mais alguém? Ou... Ele falava, essa mulher aqui, depois se você pode ler na sua casa, Provérbios 31, a partir do verso 24, eu tinha uma raiva dessa mulher. É uma mulher que cuida do lar, que cuida dos filhos, cuida da família, ainda empreende, acorda cedo, arruma não sei o quê. Eu quero que você leia. Eu não vou mergulhar aqui, porque o meu tempo ele é curto. Mas eu tinha muita raiva dessa mulher. Só que ela serve para nos inspirar. Que falando no dia das mães, só Deus sabe, minha querida, o que você já passou, como que você está aqui hoje. Só Deus sabe como está o seu coração. Mas eu vou te dizer uma coisa, quem disse que a força do teu braço, quem disse que a sua força vem do teu braço? A tua força vem de Deus. Por isso que tem hora que parece que é algo sobrenatural que acontece. Como que a gente dá conta de várias coisas? É Deus, é a graça dele. Tem alguém entendendo o que eu quero dizer? Mas podemos ir para esse lugar. Essa mulher, ela é vestida de força, dignidade. Ela sorri diante do futuro porque ela tem uma palavra que ninguém tem. Ela decidiu amadurecer. Ela não decidiu ser menina porque ela entendeu que ela tem a casa dela. Ela tem a família dela. O Senhor chamou ela para esse tempo. Para brilhar a luz dele no lar, na casa, na família, na sociedade, na comunidade, na igreja. Deus está nos chamando para esse lugar. Que sorri, aí você vai dizer, mas como que eu vou sorrir diante do futuro? Você já ligou o jornal? Você já ligou... O mundo está em crise. Minha querida, eu sei que o mundo está em crise. Eu não lembro uma vez alguém dizer, olha, o mundo, o Brasil não está em crise. Desde criança eu ouço, o Brasil está em crise. Ok. O que eu vou fazer com isso? Me entregar, ficar me lamentando, continuar amaldiçoando o meu país? O que eu posso fazer? Eu vou me posicionar em fé. E eu decido descansar em Cristo, confiar no Senhor, andar na palavra dEle e decidir ser essa mulher que decidiu amadurecer, ser a luz por onde ela passava. Ela sorri diante do futuro, porque o futuro, eu já entendi que eu não posso controlar o futuro, eu não posso mudar o passado, mas eu posso viver uma vida intencional hoje e agora. Se eu posso viver uma vida intencional, o que é essa vida intencional? É acordar e já destruir as estruturas do inferno, na autoridade do nome de Jesus e falar, ei,
Hoje eu decido ser feliz em Cristo Jesus. Circunstâncias não me param, problemas não me param, pessoas não me param, porque eu sei o meu real valor de uma filha amada de Deus. E quando eu sei o meu valor, eu sei o impacto que eu tenho na minha casa, na vida dos meus filhos, e vou dizer, mas parece que o jeito que você fala é tão fácil. Só Deus sabe o que eu passei e o que eu passo. É desafiador. Porque, queridos, as crenças limitantes, negativas, elas vão sempre nos puxar para baixo. Elas vão sempre nos colocar no medo, impedir que a gente avance, impedir que a gente cresça. Só que eu preciso dizer para você, quando Pedro saiu e andou sobre as águas, Pedro viveu algo que aqueles outros discípulos não viveram. Ele decidiu fixar os olhos no Senhor Jesus e andou sobre as águas. Eu vou falar uma coisa para você. Tem coisa que você vai precisar ter uma atitude de fé. Tem momentos que você vai precisar se mover. Senhor, os meus olhos estão em Ti. Eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada. Mas eu creio que o Senhor e o Senhor é comigo. O Senhor está me levando para o nível de maturidade, de comida sólida. Porque chega de andar se arrastando nessa vida, escrava das dores, decepções, frustrações. Eu nasci para escrever uma nova história na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu sei que não é tão fácil assim, mas com o Senhor eu posso, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu posso vencer. Você tem duas versões. Você pode ficar sofrendo e declarando aquilo que você sofreu. Ou você pode decidir dizer, só porque isso tentou me parar, isso vai ser o meu testemunho de vida. Só porque isso tentou me destruir, isso vai ser minha história de superação. Isso é maturidade. Isso é não ser mais escravo das dores, frustrações, decepções. Porque as pessoas vão transferir o que elas carregam. A pergunta é, o que nós vamos transferir? Deus tem algo para fazer na tua vida e através de você. Deus tem algo para fazer dentro de você. Ele quer entrar nos quartos escuros da sua alma. E hoje, para falar nesse dia das mães, quantas mães machucadas, feridas, rancorosas, magoadas. Mas o Senhor, Ele está te chamando nessa noite para te abraçar, para te envolver, para te curar, para te tocar. Tem alguém comigo aqui? O Senhor está chamando mulheres e homens essa noite aqui. Deus tem algo muito mais profundo para a tua vida. Mas enquanto a gente ficar olhando, enquanto a gente contar a vida dos outros, a história dos outros, e a gente não entender que os problemas, eles nos servem para nos levar a um nível mais profundo. Quando você olhar o problema, quando você olhar a dor, quando você olhar a decepção, você pode olhar e deixar que aquilo seja um instrumento na tua vida para que você cresça, para que você venha comer comida sólida. Vivemos tempos, queridos, no outro dia, lá na nossa igreja teve um influencer que aceitou Jesus. Aí ele foi para esse show dessa mulher que não foi nenhum show. Enfim, aceitou Jesus e estava lá. Aí veio um monte de noticiário. Influencer que aceita Jesus, foi batizado, estava no show daquela outra cantora, e blá, 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 blá. Aí vem um monte de coisa agora na internet, aparecendo, falsos profetas. Minha querida, meu querido, eu vou dizer uma coisa para você. Quem é maduro espiritualmente, não está nem aí para isso. Posso ouvir um amém? Vou dizer de novo, quem é maduro espiritualmente não está nem aí para a circunstância, para as pessoas, porque a minha fé não está nas pessoas, a minha fé está no Senhor Jesus. Pessoas decepcionam, cada um tem a sua fé e o problema é deles, mas a minha fé está firmada na rocha. Agora eu decidi ser esta mulher, esta mãe sábia, que sorri para o futuro, que não está mais comendo leitinho, porque quantas pessoas casam, homens e mulheres, mas não tem a maturidade do casamento. Mas Deus está nos esticando, está te esticando essa noite,
para dizer: ei, eu quero te mostrar algo que você nunca viu, eu quero que você ouça algo que você nunca ouviu, mas para isso tem que deixar o orgulho de lado, para isso tem que deixar aquilo que era de menino para trás, para avançar. Quando a gente percebe, querido, José, quando foi chamado, quando teve o sonho, ele era um menino. Ele era tanto menino que foi falar o sonho dele para os irmãos dele. Ele era tão ingênuo que ele falou um sonho daquele para os irmãos, que os irmãos iriam se prostrar diante dele. Teve os primeiros sonhos, e depois que aconteceu a revelação daquilo, queridas, ele mostra a imaturidade dele por abrir a boca dele. E aí o tempo passou, mas havia uma promessa, e aquele homem passou por desertos, passou por traição dos próprios irmãos, foi vendido como escravo, foi acusado injustamente, foi parar na prisão, mas tem uma coisa que José tinha: ele passou pelo processo. E no processo ele tinha uma mente inclinada para o Senhor. E mesmo preso humanamente, ele tinha uma alma, um coração livre. E é por isso que ele se tornou governador. Porque era só uma questão de tempo. Por isso que tem hora que a gente não entende problemas, circunstâncias, a gente não consegue compreender, não entra na nossa cachola. Mas Jesus, eu vou dar um exemplo para você. No final do ano, dia 28 de dezembro, meu marido sofreu um acidente. Dia 28 de dezembro, pensa. Ele estava lá com a minha filha, lá no fundo da casa da minha mãe, ele escorregou. E eu só ouço um grito no fundo lá da casa, e nesse dia meu pai não estava, estava eu e minha mãe só. E aí eu saio correndo, irmãos, porque eu lembrei que ele estava com a minha filha no colo. Nesse dia ele caiu. E ele quebrou, num escorregão, ele quebrou a patela em 4 pedaços. E rompeu o tendão. Dia 28. Ele gritava de dor, foi aquela cena, irmãos. E eu não sabia se eu ligava para o Uber, se eu gritava, se eu chorava, se eu orava. Eu não sabia o que fazer. E ele gritando de dor, a gente pediu ajuda para os vizinhos. Foi feio. E aí depois, resumo da história, ele foi parar no hospital e o médico falou: você vai ter que fazer uma cirurgia. Porque você realmente quebrou a patela e essa parte do joelho aqui. E rompeu o tendão, ele quebrou em 4 pedaços. Gente, um escorregão. E aí nós passamos a virada do ano, eu lembro que nós íamos descansar. Uma semana depois. E foi muito difícil porque a gente ia descansar, o trabalho só aumentou. Ele daquele jeito, eu também. A gente fica angustiado, é filha, é mãe, é virada do ano, tudo junto. Vocês sabem, né? Virada do ano, fim do ano, aquele barulho todo. E aí eu lembro que nós estávamos conversando e a gente conversou assim: amor, nós podemos sofrer com tudo isso e ficar sofrendo. Olhando para o céu e ficando: Deus, por quê, por quê, por quê, por quê? Ou a gente pode usar isso para crescer em Deus. Para amadurecer. Amadurecer na nossa fé. Amadurecer como casal, porque vai precisar de muito amor. Porque imagina, final do ano, precisamos interromper alguns trabalhos. E hoje nós somos professores do Seminário Teológico Carisma, da Lagoinha, onde nós somos professores. E ele tinha várias matérias para dar, logo lá no início. Irmãos, eu sei que foi desesperador. Mas nós decidimos nos unir no Senhor e amadurecer. Irmãos, eu me vi, em alguns momentos, fazendo massagem nos pés do meu marido. Ele estava com tanta dor, né? E eu me vi lá, fazendo massagem. Aí eu pegava aqueles óleos essenciais, amor, cheira-se de lavanda.
e lá vai, passa óleo, e pega aqui, vai lá, toma uns pingos de... Enfim. Aí o Espírito Santo falou comigo. Jesus lavou os pés dos discípulos. O próprio Jesus deixou toda a glória dele e serviu com amor. O próprio Jesus sentou para cear da mesa até do traidor que estava na frente dele. Jesus deixou toda a glória dele e ele desceu. E que ele nos ensina e fala, olha, se você me ama, sirva, abaixe, deixe o orgulho de lado, olhe nos olhos das pessoas. E aí eu lembro que eu falei, Senhor, o Senhor está tratando muito comigo e o Senhor também está tratando com ele. Porque o Senhor está nos levando a um nível mais profundo de intimidade, de crescimento, de avanço. Porque quando tudo está bem, é mais fácil acreditar. Mas e quando a maré está agitada? E quando a maré bate contra a casa? Mateus capítulo 7, verso 24, fala sobre isso. O homem prudente é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Chegou o dia mau e ela esteve firme. Porque a casa está alicerçada em Cristo. E aí o que aconteceu? O resumo da história é que quando nós conversamos e ficamos ali orando, não foi fácil, queridos. Ele entrou num processo de fisioterapia e estava fazendo fisioterapia todos os dias. Eu precisava fazer fisioterapia dos meus ombros, também que eu precisava cuidar dos meus ombros. Quando vai ver, está eu e ele lá fazendo fisioterapia, os dois parados lá. Aí eu disse assim, Senhor, eu não quero ficar sofrendo. Porque eu posso ficar aqui na autopiedade. Senhor, eu quero crescer. E isso tudo, só porque veio para nos desanimar, vai ser o nosso testemunho de vida para a honra e glória do teu nome. Resumo da história. Meu marido está aqui, ó. No início ele viajou, né, amor, de andador, dando aula, de muleta, e hoje já está sem muleta. Ele está um pouquinho assim, meio que nem Jacó, sabe? Está meio assim. O pessoal teve um apelido que chamaram de Roberto Carlos e outro de Jacó. Está um pouquinho assim. Mas está bem, para a honra e glória do nome do Senhor. E onde ele tem ido, essa próxima semana ele também vai viajar para Curitiba, né, amor? Pissarras, acho que é Santa Catarina, já foi para o Belém do Pará, tudo dando aula. Aí eu fui entender. Queridos, eu não acredito que Deus põe doença, que Deus põe problemas, até porque tudo isso veio por conta do pecado, é uma consequência do pecado. Agora, quando eu olho para o problema, para a dor, para a decepção, para a frustração, eu posso sofrer, ou eu posso amadurecer. Tem alguém comigo aqui? Ou eu posso decidir crescer em fé. Meu irmão, não foi fácil, só que eu posso dizer... eu estou crescendo, eu estou avançando. Irmãos, eu vou dizer para você, não foi fácil. Só que hoje eu posso ver o nosso próprio relacionamento, ele está indo para o nível de muito mais maturidade. Porque a gente está aprendendo a se amar. Porque a gente está aprendendo a ter compaixão, a generosidade. Tem hora que não é fácil, tem hora que a gente ainda se esbarra. E vamos nos esbarrar porque somos seres humanos. Vamos falhar. Ninguém é perfeito. Só que a grande questão é que o pecado depois ele vira um acidente na vida do crente. Ele não é mais um estilo de vida. E é para esse lugar que Deus está nos levando. Por isso que quando eu olho esse desafio, essa luta que passamos, de alguma forma, ela forjou o nosso caráter. Nós nos unimos e fomos para um outro nível. O que eu quero dizer para você, já estou indo para o final. Ser mãe não é apenas dar à luz, é se tornar abrigo emocional, referência espiritual e presença restauradora.
Eu quero convocar, encorajar, impulsionar um exército de mulheres deixando de ser meninas para ser mulheres de Deus. Um exército de homens deixando de ser meninos para ser grandes homens de Deus, sacerdotes do lar. E quando a gente entende que tem coisa que os processos nós não conseguimos compreender muito bem, mas a felicidade não está em pegar um troféu. A felicidade está no processo. Uma árvore, ela não cresce para cima, primeiro ela cresce para baixo. A vida começa, minha querida, quando ninguém está te vendo, lá no lugar secreto. Isso daqui, segurar o microfone, estar aqui falando, é apenas uma consequência do lugar secreto. Estar aqui hoje, foram quantas noites que eu acordo de madrugada para orar ao Senhor. Isso daqui é apenas uma consequência. O quanto que a minha vida inteira eu vivi o ministério, me dediquei, busquei crescer, aprender e praticar a palavra.